Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito do sistema endócrino. Vamos lá? Então, para iniciarmos, vamos falar primeiramente o que é esse sistema endócrino. Sistema endócrino é aquele então que vai produzir substâncias, no caso que são hormônios, e liberar esses hormônios para dentro da corrente sanguínea. Uma vez que a palavra endo significa dentro e crinar significa lançar, ou seja, são glândulas que produzem hormônios e lançam esses hormônios dentro da corrente sanguínea, tá? O referencial é a corrente sanguínea. Diferente então das glândulas exócrina, exo significa fora. Então são glândulas que produzem substâncias e lançam para fora da corrente sanguínea. Então essas substâncias são levadas aí ou para fora do corpo ou para dentro de alguma cavidade, de algum órgão. Exemplos de glândulas endócrinas, ou seja, que liberam hormônios dentro da corrente sanguínea. Você tem aí, a sua hipófise, a tireoide, as paratireoides, suas adrenais ou suprarrenais, né? O pâncreas serve também como glândula endócrina e exócrina. Endócrina porque ele vai produzir a insulina e glucagon, e exócrina porque ele produz o suco pancreático, que é liberado dentro aí então do duodeno. Se você não viu a aula de sistema digestório, assista, tá aqui nesse link aqui do lado, tá? Você tem também as gônadas, que são os testículos nos meninos e os ovários nas meninas. Ok, então o que são esses hormônios produzidos por essas glândulas endócrinas? Os hormônios não passam então de comunicadores químicos, porque nós podemos ter comunicações em nosso corpo por meio do sistema nervoso e também por meio de substâncias químicas. Então os hormônios são elementos químicos, são moléculas químicas que são produzidas por algumas células e que ao atingir outras células vão gerar alguma modificação nessa célula. Tá? Então, o meu corpo pode comunicar também por moléculas químicas chamadas de hormônios. Esses hormônios, então, eles percorrem todo o nosso corpo, passando por diversas células. Mas por que esses hormônios não atingem todos os tipos de células e somente alguns tipos celulares? Então, eu vou colocar aqui uma figurinha para que você possa entender como isso ocorre. Vamos lá, olha aí. Então as células que vão produzir aí o hormônio, então as células da glândula endócrina, produzem esses hormônios. Hormônios podem ser tanto feitos de proteína, né, conjunto de aminoácidos, ou também podem ser hormônios lipídicos. Exemplo aí de hormônios feitos de proteína, insulina, né? E exemplos aí de hormônios feitos de lipídios no caso aí, por exemplo, os seus hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, tá? Então vamos supor, essa célula, né, secretora, a célula lá da glândula endócrina, produz esse hormônio e libera ele na corrente sanguínea. Esse hormônio vai passar então por várias células, então aqui está representando uma célula, mas várias células, e acaba então entrando em contato e reagindo somente com essas células alvo. Por quê? Porque se você olhar aqui na membrana plasmática dessas células, você tem aí receptores de membrana, e esses receptores são altamente específicos para esse tipo de hormônio. Então o hormônio só irá se ligar no receptor de membrana, tá, das células específicas. É só lembrar que isso, assim como as enzimas, nós denominamos de sistema chave-fechadura, ou seja, uma chave só abre uma determinada fechadura. Assim também, o hormônio só se liga em um receptor de membrana específico para ele. Por isso, apesar de passar por várias células, ele só vai então reagir, levar essa mensagem para alguns tipos de células específicas. Agora eu vou colocar para vocês também
outra figura para explicar como é que ocorre a formação tanto das glândulas endócrinas quanto das glândulas exócrinas. Então veja essa figurinha aí também, vai lá. Então aqui vamos visualizar dois tipos de glândula, tanto uma glândula exócrina quanto uma glândula endócrina. Nos dois casos, independente se é uma glândula, na glândula 1, que é exócrina, e a glândula 2, endócrina, todas elas têm uma mesma origem. Então, aqui você tem o tecido epitelial, né? Esse tecido epitelial, a gente vale lembrar que é um tecido de revestimento, mas também ele forma aí as glândulas. Aqui abaixo do tecido epitelial, você tem tecido conjuntivo. Então, as células do tecido epitelial começam a se multiplicar e começam a afundar aqui dentro do tecido conjuntivo, tá vendo? Então essas células começam a proliferar, a se multiplicar e vão então entrando dentro desse tecido conjuntivo e então podem tomar dois rumos. Primeiro, se ele continuar ligado ao tecido epitelial, não é? E formar então um ducto, você tem então a glândula exócrina, onde ela produz as substâncias e libera essas substâncias para dentro de algum órgão ou para fora do corpo. Então, por exemplo, pode ser aqui uma glândula sudorípara, uma glândula sebácea, uma glândula lacrimal, uma glândula mamária, produzindo então essas substâncias, cada um com um tipo de substância, e liberando ela para aí fora da corrente sanguínea. Agora, essas células que nós vimos que elas multiplicaram para dentro do tecido conjuntivo, se elas então se separarem do tecido conjuntivo e posteriormente forem então envolvidas por vários vasos sanguíneos, elas então produzem, no caso agora, hormônios e liberam esses hormônios. O único lugar que ele tem para liberar esses hormônios é dentro da corrente sanguínea. Então libera esses hormônios dentro da corrente sanguínea e o sangue então distribui esses hormônios até chegar na célula alvo. Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus colegas e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber sempre que uma nova videoaula for postada. Grande abraço, até mais e tchau, tchau!